Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 696. História paralela 25. Você sabe sobre o infinito? Sim, quando meu pai me ensinou as artes unificadoras do QI do caos primordial, a primeira coisa que ele mencionou foi o infinito. As artes unificadoras do QI do caos primitivo eram uma arte marcial fundamental transmitida apenas à linha direta da família imperial. Ele ensinou isso para Yuan Seala e viu alguns bons resultados. Mas a idade de Kang Seol Yang era claramente superior a 100 anos. Então, antes disso, Jiang Shang já estava ciente do infinito? Valeu a pena ouvir isso. Eu apreciaria se você pudesse me contar sobre o infinito. Sim, seria presunçoso da minha parte falar sobre teoria ao senhor, que já alcançou o nada. Vou me concentrar no que meu pai disse que é relevante para esta situação. Kang Seol Yang reuniu seus pensamentos e continuou. O infinito é um reino que se dirige ao vazio de origem, o momento anterior à criação. Qualquer membro da família imperial deve lutar por isso. No entanto, embora eu deseje alcançar o vazio, não abandonarei você para fazê-lo. Sei que o desapego é a resposta, mas não posso abandonar o império. Kang Seol Yang começou sua história imitando o tom de Jiang Shang. Seong Jihan armazenou silenciosamente as informações que ela estava fornecendo em sua memória. No final, resumindo a história que Jiang Shang contou a ela. O infinito foi o objetivo dado aos seus discípulos desde o início, quando lhes ensinou as artes do QI unificador do caos primordial. E a julgar pela forma como ele disse que o desapego era a resposta. Jiang Shang só poderia alcançar o infinito se abandonasse o império, mas não faria isso por causa deles. Foi isso que ele disse, certo? Por que alcançar o infinito exige abandonar o império? Seong Jihan pensou no infinito de Jiang Shang. A razão pela qual ele foi capaz de criar a espada infinita foi porque foi depois que o RD destruiu completamente seu mundo. Considerando que ele não havia alcançado o reino do infinito antes disso. Só foi possível chegar ao infinito naquela época porque tudo que ele tinha para proteger havia desaparecido? Ou o que você tinha que proteger desapareceu? Ou você tem que se desapegar dele para alcançar o infinito? Jiang Shang disse a seus filhos que alcançaria o infinito de uma maneira diferente. Mas no final das contas, mesmo ele só conseguiu alcançar o infinito depois que o império foi destruído por URD. Isso estava relacionado ao motivo pelo qual parei no nada. Quando Seong Jihan estava lutando contra Mitra e Ark, a razão pela qual ele foi capaz de perseverar foi porque tinha coisas para proteger. Mas para alcançar o infinito. Ou você não deu sentido às coisas que tinha que proteger ou elas tiveram que desaparecer. Se fosse esse o caso, era um conceito completamente distorcido. Então, foi por isso que ele parou no nada e se concentrou em manifestar o mundo misto e contaminado. É claro que esse palpite também não é certo. Então terei que esperar pela resposta de Jiang Shang. A julgar pelo que Jiang Shang disse a Kang Seol Yang, certamente parecia que havia uma conexão. E se essa fosse a pré-condição do infinito, eu não iria persegui-la de jeito nenhum. Mesmo tendo ganhado o poder da luz e alcançado uma força próxima de um criador, Seong Jihan desistiu voluntariamente pelo bem daqueles que ele tinha que proteger. Mas não havia como ele abandonar o que precisava para proteger ou se separar deles para alcançar o infinito. No entanto, o fato de eu ser insensível à estimulação, na realidade, pode estar relacionado ao desapego. Depois de retornar de Ark, Seong Jihan ficou completamente entorpecido com a estimulação, apenas sentado no sofá. Naquela época, ele pensou que era um efeito colateral manifestar o poder da criação e depois selar tudo. Mas vendo que os seus sentidos estavam voltando à medida que os acontecimentos se desenrolavam no mundo missionário, certamente parecia relacionado com esse mundo. Enquanto Seong Jihan mergulhava em pensamentos. Senhor, então irei entrar em contato com meu pai. Por favor, faça. Kang Seol Yang fez uma reverência e saiu pela janela da sala. E então o silêncio encheu a casa. Seong Jihan sentou-se em seu lugar designado no sofá e continuou sua linha de pensamento. Siga seus verdadeiros sentimentos. Dongbeng Saki parece estar dizendo que alcançar o infinito é meu verdadeiro sentimento. Pensando nas pré-condições do infinito, era impossível concordar com isso. A mensagem que ele viu quando entrou pela primeira vez no mundo missionário, siga seus verdadeiros sentimentos, e o que Dongbeng Saki disse. As palavras de Dongbeng Saki eram realmente a mesma coisa? Algo está suspeito. Seong Jihan revisou os eventos que aconteceram no mundo missionário, mas no final das contas não conseguiu encontrar uma resposta e se levantou. Ainda havia apenas perguntas e informações insuficientes. Ele precisava enfrentar mais coisas e descobrir a verdade. Se acontecer de você entrar em contato com seu pai, por favor me avise através do BattleTube. Eu sairei imediatamente. Seong Jihan enviou essa mensagem para Kang Seol Yang e depois voltou ao mundo missionário. E não muito depois de ele ter desaparecido. Bip, bip, bip. A porta da frente se abriu e Sofia entrou. Jihan, ele não está aqui, eu claramente o vi sair. Sofia, que veio falar sobre o que havia acontecido com Sang Jihan no diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios, caminhou até o sofá da sala com um olhar preocupado depois que ele desapareceu.
Ele acabou de voltar à realidade depois de tanto tempo, deveria ter descansado um pouco. Ela o viu sair e só fez uma maquiagem básica antes de vir aqui imediatamente. Ela não imaginava que ele voltaria a entrar tão rapidamente. Jihan, parece que você está muito envolvido nisso. Ziz. O administrador azul, Seong Jihan, está iniciando o Battletube. Sofia olhou para a notificação de que Seong Jihan havia iniciado o Battletube com uma expressão preocupada. Seong Jihan respirou fundo após entrar novamente. Seus sentidos definitivamente retornaram mais na realidade, mas não parecia tão substancial quanto este lugar. Enquanto ele estava sentindo as sensações em todo o seu corpo. Deus marcial? Sofia chamou seu nome. Do ponto de vista dela. Era compreensível porque ela acharia estranho que Sang Jihan estivesse em silêncio e atordoado desde que ela lhe contou sobre o testamento que Sofia havia deixado no diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. Ah, certo, bem. Vou reunir forças como você disse. Ah, obrigada. Também espero que seja como ela disse. Quando a conversa de Seong Jihan e Sofia se acalmou por enquanto, Christopher, que estava observando de longe, se aproximou. Deus marcial, então. Quais são seus planos agora? O que você quer dizer com planos? Ah, eu queria saber se você iria avançar para o abismo hoje. Parece que ainda temos algum tempo. Ao dizer isso, Christopher disse a ele que eram 4 horas. Eles haviam começado de manhã cedo, mas será que demorou tanto para pegar a estrada para Pyongyang e varrer 4 portais gigantes de masmorras? Parece que a distorção do tempo no diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios teve um efeito enorme. Certamente seria possível entrar no abismo se fossem 4 horas. Ele não poderia manter Christopher preso aqui para sempre. Ele tinha que aproveitar ao máximo enquanto pudesse usá-lo. Todo mundo não está cansado? Você fez tudo, Deus marcial, não há nada para nos cansarmos. Isso mesmo, vamos mais longe. A maioria dos membros do American First concordou com a pergunta de Seong Jihan para avançar. Era praticamente como se eles estivessem apenas assistindo ao show com as mãos nas costas até chegarem aqui. Já que vieram até aqui, queriam ser os primeiros a entrar no abismo e ter essa honra. Vamos, então. Seguindo a decisão de Seong Jihan, o grupo dirigiu-se para o abismo. Deus marcial, aconteceu alguma coisa com Sofia lá dentro? Por quê? Ela fica olhando para cá, o olhar dela também parece um pouco, como devo dizer, carinhoso. Ao dizer isso, Yeon-se olhou para Sofia e Sang Jihan com olhos entusiasmados. Você ouviu a história dela, não é? Você está falando sobre como você a protegeu na frente de um monstro poderoso, certo? Sim. Claro, ela não poderia dizer. Casei-me com Seong Jihan e tive 2 filhos com ele. Sofia disse ao grupo que o Deus marcial a protegeu de um monstro poderoso. E Yeon-se também tinha ouvido toda a história no helicóptero indo para o abismo, mas parece que há mais do que isso. Ela olhou de soslaio para Sofia enquanto inclinava a cabeça. Parecia que mais do que apenas ser salvo, havia um incêndio ali. Não há nada parecido. Sim. Eles conversaram assim enquanto o helicóptero avançava. As áreas próximas ao abismo foram completamente limpas de monstros graças ao Dark Soul Vortex que Seong Jihan havia implantado. Como esperado de um buraco negro. Mas parece que o tamanho ficou muito maior do que antes. Você usou mais poder porque é o abismo? Pessoas que nem podiam sonhar que Seong Jihan havia crescido ainda mais depois de entrar e sair do diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. Olhou para o Dark Soul Vortex que era maior e adivinhou que ele estava usando seu poder para valer. Como todos os monstros foram eliminados perto do abismo. Dudududu. O helicóptero pousou no chão e deixou os jogadores. Parece que estamos em uma turnê hoje. Eu sei, certo, nós realmente não fizemos nada. Os jogadores do American First assobiaram ao sair, mas SSSSSS. Assim que saíram, o lazer em seus rostos desapareceu. Como se um terremoto tivesse rachado a terra. Uma enorme fenda na terra, onde existia o abismo. Uma sinistra fumaça roxa estava subindo. Este é o abismo. Temos que entrar? Eu nem sei quão profundo é por causa da fumaça. O abismo, onde o acesso parecia difícil devido à fumaça, mas Suoshi. Quando Seong Jihan moveu a mão uma vez. Pá! A fumaça roxa começou a desaparecer rapidamente. Enquanto Seong Jihan caminhava em direção à fenda. Como esperado do Deus marcial. As pessoas seguiram apressadamente atrás dele. Mas logo. Uau! Não consigo ver o fundo? Até onde precisamos descer antes de chegar ao fundo? Depois de ver quão profunda era a rachadura na terra, eles olharam para baixo com expressões sérias. Eles não puderam descer no helicóptero em que vieram porque não sabiam o que havia dentro. As pessoas olharam para o rosto de Sang Jihan com expressões desamparadas. Parece impossível que todos desçam. Eu irei e voltarei. Ah! Christopher e Sea estão vindo comigo. Ah! Eu também. Sofia levantou a mão dizendo que iria também. Não, você descansa. Você precisa de tempo para se recompor, certo? Sim. Ela assentiu fracamente com a resposta de Sang Jihan.
Agora, então. Flutuando suavemente. Seong Ji-han flutuou Christopher e Yoon-sea. Vamos. E mergulhou na fenda. Shuk. Ei, quando chega ao fundo? Parece que ainda estamos caindo. Essa é a última transmissão do Christopher hoje? Se o deus marcial parar seu poder, não sobrará nem cadáveres no fundo. É muito profundo? Não diga coisas tão infelizes. Quando Christopher gritou nos chats que apareciam em seu canal, o fundo começou a aparecer lentamente. Oh! Baque! Quando os três pousaram de forma estável no chão, Christopher rapidamente olhou em volta. O chão onde a fumaça roxa continuava subindo. Porém, graças ao poder do deus marcial, a fumaça desaparecia onde quer que se aproximasse deles. Além da fumaça, não há nada de muito especial. Usar exploração. Ah, sim. Christopher ativou a exploração com a palavra de Seong Ji-han. Logo, ele apontou o dedo em uma direção. Ali, parece que algo está escondido ali. Para o sul? Sim. A fenda foi dividida maciçamente ao norte e ao sul. Seong Ji-han olhou na direção oposta enquanto apontava para o extremo sul. Dongbang Saki parece estar ali. O fim da fenda norte. Lá, uma energia assustadoramente poderosa podia ser sentida. Não havia dúvida de que o deus marcial Dongbang Saki, o mestre do abismo, estava lá. Como Dongbang Saki é tão óbvio, o que vale a pena procurar deve estar no sul. Já que ele não iria lutar contra Dongbang Saki agora de qualquer maneira. Ele deveria ir para o sul uma vez. Sang Ji-han acenou com a cabeça e disparou para o sul com seus companheiros. E logo, quando chegaram ao fim da fenda. Ali. Christopher apontou o dedo para uma parede localizada no final da fenda. Enquanto ele ativava sua exploração mais uma vez. Pá! Um lado da parede desapareceu. E uma intensa névoa roxa subiu de dentro. Então, a primeira coisa que foi revelada foi um olho e um nariz feitos de pedra. Isso é. Enquanto Seong Ji-han o examinava. Ziz. Uma janela de mensagem apareceu diante de seus olhos. Você concluiu a submissão? Encontre a bruxa do vazio. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.